Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada do NES, nesse semestre 2025.1, e hoje teremos a aula de número 12. Para essa aula de hoje, gente, nós vamos trazer um tema que são os códigos corretores de erro, né, que consistem de códigos, como o próprio nome sugere, que são capazes de identificar, né, e até mesmo corrigir alguns erros de informações que são transmitidas desde um emissor, né, até um receptor. Nesse caminho que vai do emissor ao receptor, a mensagem pode sofrer perturbações, distorções, e o código vai tentar identificar se ocorreu alguma perturbação, algum erro, e também vai tentar corrigir. Muitas vezes ele consegue corrigir esse erro. Os códigos corretores de erro, eles surgiram em meados do século passado, por volta de 1950, e atualmente consistem de uma área, né, de pesquisa em matemática aplicada / computação. Então, vamos lá? Vamos dar início então, vamos dar um panorama geral sobre essa teoria e mostrar também algumas aplicações da teoria e principalmente mostrar como a álgebra linear entra como ferramenta bastante adequada para trabalhar com esses códigos. Então vamos lá, pessoal? Vamos dar início então. Então a necessidade de transmitir informações de forma confiável surgiu com o desenvolvimento das telecomunicações no século XX. Hoje nós transmitimos informações a todo instante, né? Nesse momento mesmo que eu estou aqui desse lado falando com vocês, essa informação que é criada, ela é transmitida até cada um de vocês através de várias redes elétricas / eletrônicas, né? O sinal sonoro produzido aqui pela minha voz é captado por um sensor do microfone. Esse sinal ele é transformado em um sinal eletromagnético que é transmitido até cada um de vocês, e aí o sinal é decodificado para que vocês possam ouvir a minha voz. Não é? A mesma coisa com a imagem. E assim ocorre com diversos outros sinais. Então, nesse processo de transmissão, como a transmissão é feita através de uma onda, né, eletromagnética, a onda ela sofre aqueles fenômenos que nós aprendemos na física. Né? A onda pode sofrer interferência, difração, reflexão, absorção. Então, esses fenômenos ondulatórios, eles fazem com que a informação que sai neste momento daqui possa não ser exatamente a que chega do outro lado. Tentar identificar se houve alguma distorção nesse processo de transmissão e também, possivelmente, tentar corrigir esses eventuais erros, tá certo? Então, seguindo um pouquinho mais aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, a troca de mensagens seguras e precisas se tornou vital, o que incentivou o estudo de meios para proteger a informação contra ruídos e falhas. Né? Informações sigilosas que eram transmitidas entre as pessoas que lideravam os grupos de guerra. Essas informações elas precisavam ser transmitidas de maneira segura, e além de ser de maneira segura, seria interessante que elas fossem transmitidas sem falhas. A informação que saiu de um emissor fosse a informação que fosse recebida, né, na outra ponta do processo pelo receptor. Durante esse processo de transmissão poderiam ocorrer ruídos ou falhas, então começou a se fazer pesquisa de como diminuir, né, a possibilidade desses ruídos e falhas, e além disso, caso esses ruídos e falhas continuassem a existir, como é que nós poderíamos identificá-los e, num segundo momento, corrigi-los. O marco teórico fundamental veio com um matemático e engenheiro francês chamado Claude Shannon. Em 1948, ele publicou um artigo que tinha o nome A Mathematical Theory of Communication. Nele, Shannon
introduziu o conceito de capacidade de canal e demonstrou que é possível transmitir dados com arbitrariamente baixa taxa de erro, desde que se utilize codificações adequadas. Então esse matemático e engenheiro francês chamado Claude Chanot, em 1948, ele publicou um trabalho teórico, cujo título é esse, né? A Mathematical Theory of Communication, e nele ele fundou, digamos, as bases do que nós chamamos hoje da teoria da informação, da teoria dos códigos corretores de erro em particular. Essa descoberta inaugurou a chamada teoria da informação e deu base a um estudo sistemático dos chamados códigos corretores de erro. Certo? Então essa teoria, como eu tinha comentado no começo, ela surgiu por volta de 1950, não é? E ela começou a ser desenvolvida a partir desse momento porque havia diversas situações práticas que dependiam de um instrumento desse, para que mensagens que fossem transmitidas através de certos canais pudessem ser identificados erros nessas mensagens e os erros pudessem ser corrigidos. Em 1950, praticamente na mesma época, né, um outro matemático chamado Richard Hamming, muito ligado à área de computação também, desenvolveu um dos primeiros códigos com a capacidade de correção, conhecido como código de Hamming, projetado para detectar e corrigir erros em sistemas de memória de computadores da Bell Labs. A Bell Labs era uma grande empresa, né? O nome Bell é em homenagem ao famoso Alexander Graham Bell. Então a Bell Labs era uma grande empresa de tecnologia nos Estados Unidos, né? E essa empresa ela investia muito em pesquisa. Grandes pesquisadores da área de computação, matemática aplicada, engenharia elétrica, eletrônica, trabalhavam na Bell e muitas teorias, muitos equipamentos foram desenvolvidos por essa empresa. Era uma empresa de ponta de tecnologia da época. Então, em 1950, Richard Hamming era um funcionário dessa empresa e ele desenvolveu um dos primeiros códigos que tinham capacidade de detectar e também de corrigir erros na memória de computadores. Desde então, surgiram diversos outros códigos. A teoria foi fundada ali por volta de 1950 e a partir dali surgiram outros códigos. Aqui tem alguns exemplos, né? Código de Golay, Reed-Solomon, BCH, LDPC e assim por diante, tá certo? Cada um com vantagens específicas dependendo do canal e da aplicação. Então foram surgindo e surgem à medida em que a ciência evolui, né, surgem novos códigos, né, com novas capacidades de detecção de erros e também de correção desses erros. Os códigos corretores de erros são métodos matemáticos para detectar e corrigir erros em dados transmitidos ou armazenados. Então, a principal finalidade dos códigos corretores de erro, primeiro, é detectar quando ocorrem erros na transmissão e, uma vez detectados esses erros, se eles podem corrigir esses erros. A ideia é basicamente, vou fazer aqui uma comparação. Por exemplo, hoje, se você abre o seu e-mail do Gmail, do Google, você começa a digitar rapidamente um e-mail para uma pessoa. Se você digita muito rápido, você comete erros na digitação, né? Se você digitou uma certa palavra e você digitou tão rápido que você dobrou uma letra que não tem, o próprio algoritmo do Google, ele vai lá e sugere para você, abre uma janelinha sugerindo para você a grafia correta da palavra. Então isso é uma espécie de código corretor, né? Quando você digita rapidamente e você erra a grafia da palavra, o programa identifica que aquela palavra pode não estar correta e ele sugere para você, eu acho que você está querendo escrever assim, não é? É uma espécie de código corretor. Eles operam produzindo redundância, os códigos, né, de forma estruturada, o que permite ao receptor identificar e recuperar os dados originais, mesmo
que parte da informação tenha sido corrompida. Então, a ideia central dos códigos é assim: você quer enviar uma mensagem, então você não envia só a mensagem. Você pega aquela mensagem que você quer enviar, de certa maneira você engorda aquela mensagem, você acopla a mensagem original um outro trecho de mensagem, certo? É como se fosse uma engorda da mensagem original, e você manda essa mensagem engordada, contendo a mensagem original e mais outras, um trechinho novo, esse trechinho novo é o que vai servir para você identificar se na transmissão vai ou não ocorrer erros e também fazer uma possível correção dependendo do código utilizado, certo? Nós vamos ver isso com mais precisão já já. Estou só dando um panorama geral para vocês tentarem entender. Por exemplo, queremos transmitir, gravar ou ler alguns dados, digamos uma cadeia de zeros e uns. O canal de transmissão não é completamente confiável e alguns erros podem ocorrer, por exemplo, alguns zeros podem ser recebidos como uns e vice-versa. Nós sabemos hoje no mundo digital, né? No mundo digital que nós vivemos, os sinais digitais que são compreendidos pelos sistemas computacionais, eles são compreendidos em linguagem binária, são transmitidos e processados em linguagem binária. A linguagem binária é aquela linguagem onde os sinais eles são compostos por cadeias de zeros e uns. Então, quando você envia uma informação por um canal de transmissão usando o sistema binário, você está enviando uma sequência de zeros e uns. Durante o processo de transmissão, certo? O canal de transmissão pode não ser 100% seguro. Então, alguns zeros podem ser transformados em uns e vice-versa. Isso faz com que a mensagem transmitida originalmente não seja exatamente a que chega do outro lado da ponta da rede. Então nós vamos tentar criar mecanismos, né, para identificar se houve ou não erros e, havendo erros, tentar corrigi-los. Isso é a ideia principal do código corretor de erros, tá certo? Assumimos que a probabilidade de erro é muito pequena e que a probabilidade de ocorrerem K erros na mensagem, uma quantidade K de erros, é substancialmente menor que a probabilidade de ocorrer K-1 erros. Então, nessa modelagem que nós vamos fazer, vamos assumir que a probabilidade de ocorrer um erro é muito pequena e que a probabilidade de ocorrer K erros é bem menor do que a probabilidade de ocorrer uma unidade a menos de erros, K-1. A ideia principal dos códigos corretores de erros é enviar, em vez da mensagem original, V, vamos imaginar que esse V negrito aqui seja a mensagem original. Uma mensagem um pouco mais longa, é o que eu tinha dito antes. Você quer enviar uma mensagem, você não envia apenas a mensagem. Você envia a mensagem e envia também um pedacinho junto com a mensagem. Você envia a mensagem que eu chamo aumentada ou engordada, tá? Então, se você quer enviar uma mensagem V, você não envia V, você envia uma mensagem um pouco mais longa, W. Essa cadeia mais longa W é construída de forma que possamos corrigir um pequeno número de erros ocorridos ou incorridos, né, durante a transmissão. Então, a ideia principal de um código corretor de erros é isso. Você quer enviar uma mensagem V, mas você não envia apenas essa mensagem. Você vai enviar a mensagem? Vai. Mas você não envia apenas ela. Você pega essa mensagem, de alguma maneira você aumenta, você engorda essa mensagem um pouquinho e envia a mensagem engordada. Né? Essa engorda, né? Esse aumento que você fez na mensagem contém uma certa lógica, que eu vou explicar para vocês já já como é essa lógica, que faz com que eu consiga identificar possíveis erros na transmissão e até mesmo corrigir alguns deles dependendo do código. Existem vários tipos de códigos corretores de erro, alguns são capazes de corrigir um ou mais erros, tá? A quantidade de erros que podem ser corrigidos vai depender do tipo de código que está sendo utilizado, existem vários hoje em dia. Atualmente, os códigos corretores de erros são usados em muitos tipos de dispositivos, variando desde rede de computadores, Wi-Fi, Ethernet, telefonia celular, até transmissões por satélites espaciais, certo?
Então, sempre que há transmissão de informação, você pode introduzir um código corretores de erro para tentar identificar e o objetivo principal é corrigir esses erros. A construção de códigos corretores constitui uma ampla área, como eu já tinha falado, de pesquisa. Então, pessoal, a matemática aplicada ela está cada vez mais presente na sociedade. Existem várias frentes de pesquisa na área de códigos, de corretores de erro, na área de criptografia, que tem a ver com a segurança da transmissão de dados. Então, essa é uma área ativa da pesquisa em matemática, tá certo? E necessita de profissionais muito bem qualificados. Aqui nós estamos tentando dar um panorama geral, nós não estamos fazendo aqui um curso de códigos corretores de erros, estamos aqui tentando mostrar algumas situações em que a álgebra linear entra como ferramenta. É o foco do nosso curso. Mas vale a pena destacar essa frase, né? A construção de códigos é uma coisa ativa na pesquisa e de grande valor. Né? Se você constrói um código que ele é capaz de identificar erros e corrigir muitos erros também, esse código é muito valorizado. Hoje a transmissão de dados é uma constante, né, nas nossas vidas. Aqui vamos introduzir algumas definições básicas e apresentamos uma construção elegante de um código corretor baseado em álgebra linear, que é o nosso foco, tá bom? Existem outros tipos de construção, envolvendo, por exemplo, coisas de álgebra abstrata, polinômios, não é? Até mesmo grupos, mas aqui o nosso foco é mostrar algum tipo de código cuja álgebra linear se mostra como uma ferramenta adequada para modelar, tá certo? E manipular a estrutura do código. Vamos adiante? Considere o seguinte problema específico. Então vamos dar um exemplo. Queremos enviar cadeias binárias de 4 bits V, da forma ABCD, onde A, B, C e D pertencem ao conjunto 0, 1. Então eu quero enviar uma informação, essa informação é a informação V, e essa informação ela tem 4 bits, A, B, C e D. Cada bit desse ou é 0 ou é 1. Ok? Assumimos que a probabilidade de 2 ou mais erros na transmissão seja desprezível. Eu não vou, nessa modelagem inicial, levar em consideração que seja provável que ocorram 2 ou mais erros. Mas que um único erro ocorre com probabilidade não desprezível. E eu vou querer corrigi-lo, tá certo? Então a ideia eu vou transmitir uma informação, essa informação tem 4 bits compostos de zeros ou uns. Eu vou assumir que a probabilidade de, durante a transmissão, ocorrerem 2 erros ou mais é insignificante, isso praticamente não ocorre, mas que a probabilidade de ocorrer um erro seja considerável. Uma maneira de corrigir um único erro é triplicar cada bit e enviar a seguinte palavra. Vamos imaginar que eu quero enviar, pessoal, a informação ABCD. Então, no lugar de enviar a informação ABCD, lembra que eu disse que você não envia somente a informação? Você envia a informação, mas envia também uma parte de segurança, uma engorda. Então, a maneira de corrigir, certo, seria o seguinte: no lugar de mandar ABCD, você triplica cada letra. Você manda AAA, BBB, CCC, DDD. Então, no lugar de mandar 4 dígitos, você manda 12, que contém no duro a mesma informação. A informação original, que era ABCD, ela está contida aqui. Só que ela está, cada bit foi triplicado. Como eram 4 bits, agora são 12. Por exemplo, vamos imaginar que você quisesse enviar a informação binária 1011. Essa é a informação que você quer enviar. Então você não envia aquela, você pega o primeiro 1, triplica, pega o segundo 0, triplica também, o próximo 1 triplica e o último 1 triplica. Então, no lugar de enviar a mensagem V, que é a mensagem original,
você envia a mensagem engordada, tá certo? Ou aumentada. Se, por exemplo, for recebido do outro lado do canal esse número, vamos imaginar que do outro lado foi recebido esse número. Sabemos que houve um erro no terceiro bit. O terceiro bit, que era para ser 1, chegou lá do outro lado como sendo 0. Então você identificou um erro. Ok? E que a cadeia correta é exatamente essa aqui, que tenha sido a mensagem enviada, a menos, é claro, que tenham ocorrido os 2 ou mais erros. Assumindo que ocorre apenas um erro, que a probabilidade de ocorrer 2 ou mais é insignificante, então, se do outro lado do canal você recebeu essa mensagem e você sabe do processo de codificação, que era triplicar os bits, então se aqui aparecem 2 uns, significa que o próximo está errado, porque se aqui aparecem 2 uns, eram para ser 3 uns. Então você consegue identificar que aqui está errado e você conseguiria corrigir o código para recuperar a mensagem correta. Tá certo? Essa é uma ideia de você identificar e corrigir o código. Essa é uma forma bastante ineficiente de codificação. Veremos que é possível corrigir um erro em qualquer bit usando um código que transforma uma mensagem de 4 bits numa cadeia de 7. Assim, a mensagem é expandida não 3 vezes, mas em 75%. Porque aqui, gente, eu quero mandar uma mensagem com 4 bits. Para mandar a mensagem com 4 bits, eu estou enviando, na verdade, uma mensagem com 12. Eu estou triplicando, não é? Então, se eu estou triplicando, eu estou aumentando 200% a minha mensagem. Era 4, estou mandando 12. Então, eu estou aumentando 8 bits. Então, estou aumentando 200%. Só que é possível fazer isso de maneira mais econômica. Se você quiser mandar uma mensagem de 4 bits, e mesmo assim identificar os erros, é possível mandar com 7 bits. E de 4 para 7, você está aumentando apenas 3 bits, né? 3 no universo de 4 é 75% de aumento. Então, no primeiro processo de codificação, havia um aumento de 200%. Você queria enviar 4 bits, mas você está enviando 12, aumentou 200%. Só que eu vou mostrar para vocês que se você quiser enviar 4, você pode enviar apenas 7 e ainda assim você consegue identificar os erros. Isso pode ser feito através do chamado código de Hamming. Lembra que eu falei no início, né, do Richard Hamming? Hamming propôs um código que era o seguinte: esse é provavelmente o primeiro código corretor de erros não trivial e foi descoberto na década de 50 por Hamming. Eu vou descrever como era o código de Hamming. Então, você pega uma palavra de 4 bits, A, B, C, D, são zeros e uns. Então, no lugar de enviar a palavra ABCD, você envia ABCD, que é a palavra original, a gente chama de palavra, tá? E você acrescenta 3 outros dígitos, E, F e G. Então, você quer enviar ABCD, que tem 4 dígitos, mas você envia a mensagem W, que tem 7 dígitos. O início contém a mensagem original, que é o ABCD, e o final, EFG, são novos dígitos que podem ser obtidos, pessoal, pela seguinte regra. O E, que é o primeiro que aparece aqui na parte final, ele é a soma dos primeiros A, B e C, só que essa soma é módulo 2. O que é a soma módulo 2? Nós já sabemos da nossa primeira aula, né? Você olha o resto da divisão por 2, tá certo? Vamos imaginar que o A fosse 1, que o B fosse 1 e que o C fosse 1, por exemplo. Então ficaria 1 mais 1 mais 1 dá 3. Só que você olha 3 módulo 2. Módulo 2 é olhar o resto da divisão por 2. Então se A mais B mais C der 3, o resto da divisão de 3 por 2 é 1. Então o E seria 1. O F. O F é A mais B mais D. Também módulo 2, tá? Eu não coloquei aqui módulo 2 porque não coube, mas todas essas adições são módulo 2. E o G, que é o último dígito, ele vai ser o A mais o C mais o D, essa adição também módulo 2. Esse foi o código criado por Hamming. Por exemplo, se eu quiser enviar a mensagem 1011, então eu vou enviar essa mensagem aqui, ó. Por quê? Por exemplo, 1011. Então você repete aqui a mensagem 1011,
O próximo dígito seria o E. O E é a soma dos 3 primeiros módulo 2. Então, eu vou somar os 3 primeiros, 1 mais 0 mais 1, isso vai dar 2. 2 módulo 2 é 0, então o E é 0. 2 módulo 2 vale 0, porque o 2 módulo 2 é o resto da divisão de 2 por 2, dá 0. O próximo dígito é 0 aqui. Por que é 0? O próximo dígito seria o F, né? Quem é o F? O F é A mais B mais D, módulo 2. Então, o A é 1, o B é 0 e o D é 1. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais 0 mais 1, vai dar 2, módulo 2 vai dar 0. E o último, ele é A mais C mais D, módulo 2. Então, vai ficar A, que é 1, mais C, que é 1, mais D, que é 1. Então, vai dar 3, módulo 2 vai dar 1. Então, no lugar de enviar a mensagem V, você envia essa mensagem engordada, aumentada W, que inicialmente contém o mesmo que o V e contém esses 3 dígitos aqui, que são certos dígitos de verificação, certo? Essa codificação também permite corrigir qualquer erro de um único bit, como provaremos usando álgebra linear. Então, aqui eu estou apenas descrevendo como foi o código que Hamming propôs. Não estou explicando por que funciona, estou apenas mostrando a vocês como codificar. Esse processo de codificação, ele permite identificar erros e corrigir até um erro, tá certo, pessoal? Antes de chegarmos a isso, a álgebra linear que vai tentar explicar isso, vamos introduzir algumas definições gerais da teoria dos códigos. Então, uma definição, para que nós possamos construir a teoria, é a definição de alfabeto. O que significa alfabeto? Um alfabeto é um conjunto finito, S. Conjunto finito composto de qualquer tipo de elemento. Né? No nosso dia a dia, nós usamos a palavra alfabeto para conjunto de letras, né, pessoal? Conjunto de símbolos, no caso, letras. Aqui, na teoria dos códigos, a palavra alfabeto vai ser simplesmente um conjunto finito. Não importam quais são os elementos desse conjunto finito, se são letras, se são números, se são outros tipos de símbolos. Qualquer conjunto finito recebe o nome de alfabeto. Por exemplo, podemos ter um alfabeto com 2 símbolos, 0 e 1, que são números nesse caso, ou podemos ter um alfabeto, tipo o alfabeto que nós costumamos usar das letras latinas, A, B, C, D e assim por diante. Tá certo? Estou dando 2 exemplos aqui de alfabetos. Existem alfabetos cujos elementos são números, alfabetos cujos elementos são letras. Você pode ter alfabetos com números e letras ao mesmo tempo. O que importa é que seja um conjunto finito. Tudo bem? Bem, uma vez dado um alfabeto, nós podemos construir as palavras. Eu vou representar por Sn, com esse n aqui como expoente, o conjunto das palavras de tamanho n. Então, imagine que eu tenho um alfabeto, S, que é um conjunto de símbolos, e eu vou fabricar as palavras de tamanho n. O que são as palavras? São justaposições de n elementos do alfabeto. Os elementos do alfabeto nós vamos costumar chamar de letras, mas podem ser números. Mas vamos usar o nome letras indistintamente, tá? Mesmo que sejam outros símbolos, os elementos do alfabeto vamos chamar de letras. Então, o que é que significa esse Sn? Esse Sn é o conjunto das palavras com n letras. A1 é uma letra, é um elemento do alfabeto, A2 é outra letra, AN é outra letra. Letras são elementos do alfabeto nesse contexto. Então, Sn é o conjunto das palavras que tem n letras. Esse conjunto de palavras de n letras, tá certo? Que eu estou chamando aqui essas palavras de W, constituem exatamente o Sn. Tudo bem? Então, o Sn é o conjunto de todas as palavras possíveis de comprimento n. Comprimento n, aqui uma palavra significa qualquer cadeia finita de elementos do alfabeto, das letras, né? Como eu tinha falado, os elementos do alfabeto nós chamamos de letras. Tranquilo, pessoal? Então, repetindo, alfabeto, qualquer conjunto finito de símbolos. Palavras de comprimento n. Você pega cadeias de comprimento n feitas com elementos do alfabeto. São palavras. Definição, outra definição, que é um código de comprimento n sobre um alfabeto S.
é qualquer subconjunto de SN. Um código de comprimento N sobre um alfabeto S é um subconjunto do SN, ou seja, é uma coleção de palavras de tamanho N. Certo? Vou repetir. Um código de comprimento N sobre um alfabeto S é o quê? É um conjunto de palavras em que cada uma das palavras tem o mesmo comprimento N. Lembrando que o comprimento é o número de letras que aparece na palavra. Tranquilo, pessoal? São definições que vão ser necessárias para que nós possamos fazer a modelagem a construção e a modelagem dos códigos corretores. Por exemplo, para o código de Hamming, o alfabeto ele só é de duas letras, 0 e 1. Letras entre aspas, né? São números no caso. Nós chamamos de letras os elementos do alfabeto. E o N, que é o comprimento das palavras, é 7 no código de Hamming. Lembra que eu queria enviar uma palavra com 4 informações, 4 dígitos, mas eu enviava, na verdade, uma com 7? Então, N, que é o tamanho da palavra enviada, é 7. C é o conjunto de todas as cadeias de 7 bits que podem surgir pelo processo de codificação acima descrito, para as 2 elevado a 4, 16 possíveis palavras de 4 bits. No código de Hamming original, de 1950, ele queria enviar palavras de 4 bits. Como cada bit só pode ser 0 ou 1, então tem 2 possibilidades para cada um dos bits. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você pode fabricar 16 palavras com 4 bits, tá certo? Mas você não vai enviar as palavras de 4, vai enviar as palavras de 7. E quais são as palavras de 7 que você pode enviar? São essas aqui, ó. Aqui eu fiz a coleção de todas as palavras que compõem o código de Hamming. Não é? Ó, você tem aqui o 000, que é a primeira palavra de 4 bits, aí você coloca aqueles 3 dígitos de acordo com aquela regra de adição módulo 2 que nós já vimos 2 slides para cima. Você coloca aqui o segundo, ó, e os 3 dígitos finais de acordo com aquela regra de adição módulo 2 e assim por diante. Então você tem 16 possibilidades, tá certo? E aqui é exatamente a codificação. Esses 3 últimos dígitos representam exatamente a codificação que foi imposta no código de Hamming, que é aquela adição módulo 2 de algumas posições da mensagem original. Tranquilo, pessoal? A propriedade essencial desse código é que todas as suas palavras diferem de pelo menos 3 bits. Se você for analisar 2 palavras quaisquer aqui do código, certo? Essas palavras elas diferem de pelo menos 3 bits. Por exemplo, se você olhar essa primeira palavra e essa segunda, tem 3 bits diferentes, né? Os 3 primeiros são iguais. Aí o próximo aqui é 0 e o próximo aqui é 1, já é diferente. O próximo aqui é 0, aqui é 0 também. Os 2 últimos aqui são zeros, os 2 últimos aqui são 1. Então tem 3 bits diferentes. Se você comparar quaisquer 2 palavras do código de Hamming, tá certo? Tem pelo menos 3 bits diferentes dessas 2 palavras. Quaisquer 2 que você pegar aqui, pelo menos 3 bits são diferentes. Poderíamos verificar isso diretamente, mas trabalhosamente comparando cada par de palavras. Essa afirmação que eu fiz, pessoal, que quaisquer 2 palavras diferem de pelo menos 3 bits, você pode verificar manualmente. Você vai pegando as palavras de 2 em 2, como eu peguei, por exemplo, essas 2 primeiras, ó, e verifiquei que tem 3 bits de diferença. Não é? Se você compara os bits de uma com os bits de outra, existem 3 posições em que os bits são diferentes. Certo? Se você fizer isso com todas elas, comparando de 2 em 2, você vai perceber que para qualquer par de palavras tem pelo menos 3 bits diferentes. Algumas têm mais do que 3 bits diferentes. Por exemplo, se eu olhar para a primeira e olhar para a última, tem os 6 bits diferentes. Os 6 não, os 7 bits diferentes, né? São 7. Ok? Em breve provaremos isso de outra forma, quase sem esforço. Em breve nós vamos mostrar que essa diferença é pelo menos 3, quase sem nenhum esforço. Bem, introduzimos, para caminhar nessa direção, outras terminologias, outras definições. Uma outra definição interessante nesse contexto é a definição de distância de Hamming entre 2 palavras.
Você pega duas palavras de comprimento n, né? Esse n aqui em cima quer dizer que cada palavra aqui tem n bits. E nós definimos a distância entre essas duas palavras como sendo, aqui tem uma barrinha, tá, pessoal? Ó, presta atenção aqui, ó, tem uma barrinha, tá bem discreta. A distância entre duas palavras é a quantidade de i's, tal que o i é diferente de vi, onde o i é a iésima letra da palavra u. Isso significa que podemos obter v a partir de u realizando d de u v erros em u. Deixa eu só explicar. Primeiro, o que é a distância de Hamming entre duas palavras do código? A distância de Hamming é a quantidade de bits que são diferentes. Você tem duas palavras, aí você tem a primeira palavra, digamos, o 1, o 2, o n. A segunda palavra, v1, v2, vn. Você sai comparando bit a bit. Você olha o 1, que é o primeiro bit da primeira palavra, e olha v1, que é o primeiro bit da segunda. Certo? Olha se eles são iguais ou se eles são diferentes. Você vai contar quando eles forem diferentes. Se eles forem iguais, você não conta. Se eles forem diferentes, aí você conta. E no final, você olha quantos bits são diferentes nas mesmas posições. Olha os bits da palavra U, olha os bits da palavra V, olha as posições correspondentes, e nas posições correspondentes você vai identificar quantos bits diferentes existem, tá certo? Então, por exemplo, só voltar aqui, ó. Por exemplo, se eu pegasse essa primeira palavra aqui, que é toda zero, e pegasse essa segunda palavra, qual seria a distância de Hamming entre elas? Os três primeiros bits são iguais, então não conto nada. O quarto bit aqui é 0, o quarto bit aqui é 1, então já conto 1, porque tem bits diferentes. Aqui tem um 0, na quinta posição, aqui tem um 0, eu não conto, só conto se forem diferentes. As duas últimas posições são 0, 0, aqui são 1, 1, são diferentes. Então, a distância entre essa palavra e essa vale 3. A distância, pessoal, é a quantidade de bits diferentes que estão nas mesmas posições. Essa distância é chamada distância de Hamming. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender o que significa a distância de Hamming? É a quantidade de bits diferentes que ocupam as mesmas posições em duas palavras. Um código C, nós dizemos que ele corrige T erros se para toda palavra do código existir uma outra palavra, também do código, tal que a distância de U até V é no máximo T. Tá? Então, nós dizemos que um código C corrige T erros, T é uma quantidade, se para toda palavra U fixada no código existir no máximo uma outra palavra, no máximo uma, tal que a distância da palavra fixada U até essa nova palavra seja no máximo T. Além disso, nós definimos também o que se chama de distância mínima de um código C. O que é a distância mínima? Você pega todas as palavras do código, todas, certo? E calcula as distâncias entre elas duas a duas. Distâncias que eu falo, distâncias de Hamming, que é a quantidade de bits diferentes. Então você tem uma coleção de palavras, calcula todas as distâncias entre duas delas. O menor resultado de todas essas distâncias é chamada distância mínima do código. Eu vou representar por essa notação DC. É o mínimo das distâncias de U a V, tal que U e V são palavras distintas do código. Aqui tem, isso é importante. Palavras distintas. Se você pegar duas palavras iguais, a distância é 0. A distância mínima do código é a menor das distâncias entre duas palavras distintas do código. Vamos imaginar que você pega o código de Hamming, por exemplo, está aqui, ó, tem 16 palavras. Qual é a distância do código de Hamming? Você vai calcular as distâncias entre duas palavras quaisquer. Por exemplo, você calcula a distância entre essa palavra e essa. Deu 3, lembra? Você calcula a distância entre essa palavra e essa. Deu 6. Você calcula a distância entre duas quaisquer. A menor de todas as distâncias é a chamada distância do código. A distância do código de Hamming, por exemplo, é 3. Existem distâncias que são 3, por exemplo, entre essas duas palavras, mas existem distâncias que são, por exemplo, 6.
A distância do código é a menor entre todas as distâncias entre duas palavras distintas. Não esqueça, as palavras têm que ser distintas. Tá certo, pessoal? Aqui eu coloquei uma observação. Nós não vamos provar isso, é possível provar, né? Pode-se verificar que as duas últimas noções estão relacionadas da seguinte forma. Um código C corrige T erros, ele é capaz de corrigir T erros, se e somente se a distância do código for maior ou igual do que 2t mais 1. Certo? Assim, para mostrar que um código de Hamming corrige um erro, precisamos mostrar que a distância é maior ou igual do que 3, né? Se o número de erros for 1, essa constante aqui vai dar exatamente 3. Tudo bem? Eu não estou, pessoal, provando esse teorema. Nós não vamos provar tudo aqui. Né? Nós estamos fazendo aqui uma apresentação, digamos assim, mais geral. Essa é uma teoria matemática profunda, inclusive, tem muitos resultados. Então tem algumas coisas que eu vou citar, outras que eu vou justificar, tá certo? Essa aqui é uma das que eu vou simplesmente citar, mas essas informações elas estão demonstradas na literatura do assunto. Porque o meu foco aqui não é a teoria dos códigos corretores. O meu foco aqui é tentar mostrar como a álgebra linear pode auxiliar como ferramenta adequada para essa teoria. Tá bom? Então, vamos guardar isso. Um código C é capaz de corrigir T erros se e somente se a distância do código, que é a menor distância entre duas palavras distintas, é maior ou igual do que 2t mais 1. Tá bom? A definição acima de um código pode parecer estranha, já que o uso cotidiano de código refere-se a um método de codificação de mensagens. De fato, para usar realmente um código C como uma definição da anterior, também precisamos de uma função. Você pode imaginar uma função, certo? Isso aqui é a letra S, tá, pessoal? Eu acabei digitando aqui a letra sigma, mas é o S, que é o alfabeto. Que sai S elevado a K é o conjunto das palavras de tamanho K, que vai no código. Tá bom? Mas isso aqui também não vai influenciar muito o que eu quero dizer aqui, não. Que é uma coisa mais técnica, essa observa essa notação aqui. Podemos até deixar de lado um pouquinho. Se eu precisar, eu volto para explicar melhor. Vamos deixar isso aí um pouquinho de lado. Então, digamos que eu quero enviar uma mensagem V que pertence ao conjunto das palavras. Esse sigma aqui é o S, tá, pessoal? Isso é o S, só que é o S do alfabeto grego. Eu comecei digitando S e depois eu digitei sigma, nem sei porquê, mas é a mesma letra S. Digamos que você tem uma palavra de tamanho K, esse aqui é o tamanho da palavra. Esse S aqui é o conjunto das letras, tá? Então, eu codifico a palavra. No lugar de enviar a palavra V, eu envio a palavra W, que é a codificação de V. Essa função que eu peguei aqui, ó, ela é a função que codifica, tá bom? É a função codificação. Você pega uma palavra daqui, que tem K letras, e você não vai enviar a palavra daqui, você vai enviar a palavra codificada. Então, no lugar de enviar a informação V, você envia a codificação de V, que eu estou chamando de W. Então, do outro lado da linha, certo? Alguém recebe W', que pode não ser igual a W. Pode não ser igual. Aí eu encontro uma palavra W', no código que minimiza essa distância entre o que eu recebi, tá certo? E essa outra palavra do código. E eu calculo então a imagem inversa dessa nova palavra, e essa palavra corresponde a W'. Se no máximo T erros ocorrerem durante a transmissão, então W' é igual a W e assim V' é igual a V. O que está sendo dito aqui de maneira um pouco técnica é que dentro de uma certa margem de segurança, você pode recuperar a palavra original. Basicamente, né, essa notação aqui eu achei até que ficou um pouco carregada,
depois eu posso até reescrever isso um pouco melhor para vocês na aula seguinte. Eu não tenho como fazer isso agora, né? O slide já está feito. Mas isso aqui, que acho que ficou técnico demais, eu posso traduzir em português assim. Você quer enviar uma mensagem V, você não envia V, você envia codificação de V. Quando chega lá do outro lado, pode ser que não chegue exatamente o que você enviou, o W, chegue um W'. Aí você vai procurar uma palavra do código, W duas linhas, que minimiza a distância entre W' e essa. E aí eu calculo a imagem inversa de W duas linhas. Tá certo? Se o código for bom o suficiente, então essa imagem inversa vai ser exatamente a palavra original, e é assim que o código consegue corrigir os erros. Tudo bem, pessoal? Não dê muita bola para essa escrita aqui, que ficou muito técnica, mas queria mais que vocês pegassem a ideia. Em outras palavras, recuperamos a mensagem original dessa maneira. Um dos principais problemas da teoria dos códigos é para um dado conjunto S, e um dado T e um dado N, encontrar um código de comprimento N sobre o alfabeto S, tal que a distância do código seja maior ou igual do que 2T mais 1, com o maior número possível de palavras. Isso é um problema, digamos, quente, é um problema em aberto. Não é um problema que você precisa tentar satisfazer toda a vida. Você quer encontrar um código, um comprimento N sobre um certo alfabeto, tal que a distância mínima seja maior ou igual do que 2T mais 1. Ok? Também precisamos comparar a qualidade de códigos com diferentes tamanhos de alfabeto, diferentes tamanhos de capacidade de correção de erro, né? E tamanhos de palavras. Essas questões são estudadas pela teoria de informação de Shannon e são questões um pouco mais profundas, né? Que são possíveis de serem abordadas. Tá bom, pessoal? Estou passando aqui em geral assim as informações. Ao construir um código, outros aspectos, além do seu tamanho, precisam ser levados em conta, como, por exemplo, a velocidade da codificação e da decodificação. Um código é bom quando ele, além de identificar muitos erros e corrigir muitos erros, ele é rápido de ser executado. Basicamente é isso. Então aqui eu tenho um exemplo, que é o chamado exemplo código de paridade, né? Vamos mostrar aqui para vocês um exemplo de código. Considere um código de paridade par com 7 bits. O bit de paridade é adicionado ao final da mensagem para que o número total de bits seja par. Por exemplo, digamos que eu quero mandar essa mensagem. Tem uma mensagem aqui de 7 bits. 1011101. Essa é a mensagem original. O número de bits 1 são 4, né? Tem 2 aqui, 3, mais 1, 4, é par. Então você acrescenta um bit de paridade 0 aqui no final. Então você, no lugar de transmitir este código, você transmite esse, aonde o último algarismo representa a paridade de bits 1. Isso é uma espécie de código que você pode criar, certo? Digamos que você recebeu essa mensagem aqui, ó. Você enviou essa mensagem e você recebeu essa mensagem, tá certo? Esse código ele consegue identificar um erro por causa da paridade, né? Ó. Aqui a quantidade de uns são 3, ó. Né? E como aqui veio com 0, significa dizer que a quantidade de uns era par. Então significa dizer que a informação que você recebeu está errada. Tá bom? Então, como o número de bits 1 no que você recebeu é 3, que é ímpar, então ocorre um erro na transmissão. Você consegue identificar que há um erro somente usando esse dígito de paridade. Uma espécie de código simples. Note que o código de paridade simples detecta a presença de um erro, mas não pode identificar a posição nem corrigir. Você sabe que veio errado, porque se você recebeu o código com o último dígito sendo 0, significa dizer que a informação que saiu originalmente continha uma quantidade par de uns. Certo? Então, se você olha para cá e a quantidade de uns
ela está ímpar, é porque errou em algum lugar. Durante a transmissão, algum dígito desse foi mudado, certo? Porque você está vendo aqui no final 0, então significa dizer que a quantidade de uns que saiu de lá era par. E aqui está chegando ímpar, então alguém foi transformado em 0 aqui. Algum 1 foi transformado em 0, mas você não sabe qual. Você identifica o erro, mas não é capaz de corrigir. É um código, digamos, pouco eficiente. É um código apenas para identificar o erro. É tipo quando você vai pagar um boleto, né, bancário, tem aquele código gigante, se você vai digitar lá no aplicativo do seu celular, se você fizer um dígito errado, digitar um código gigante, né, do código de barras, às vezes você está digitando, não está lendo na câmera, você vai digitar. Você digita um dígito errado, ele diz, tem um erro. Mas ele não diz onde é. É uma coisa desse tipo. É um código apenas de verificação de erro. Aqui seria através do chamado dígito de paridade. Tudo bem? Um exemplo de código simples que identifica, mas não corrige o erro. Existe, para fechar aqui a nossa discussão de hoje, existe uma outra categoria de códigos, pessoal, que são chamados códigos lineares. É um tipo especial de código. O código de Hamming é um deles. É apenas um exemplo de código linear. Nesse caso, que caso? No caso dos códigos lineares, o alfabeto é um corpo finito. Você lembra que o alfabeto é o conjunto S, é o conjunto onde eu vou pegar as letras para formar as palavras, tá certo? O exemplo mais comum é o corpo F2, que é o corpo constituído pelo 0 barra e 1 barra, que nós abusivamente vamos representar apenas por 0 e 1, tá, pessoal? Assim, Sn é um espaço vetorial sobre S. Eu vou considerar Sn como sendo o conjunto de todas as n-uplas, x1, x2, xn, onde cada x desse é 0 ou é 1. É tipo Rn, que nós já estamos acostumados da álgebra linear tradicional. O que é o Rn? Nós fizemos aí na nossa primeira parte do curso. O Rn não é o conjunto das n-uplas x1, x2, xn, onde cada x desse pertence a R. O Sn é o conjunto das n-uplas x1, x2, xn, onde cada um deles pertence a S. No caso particular em que S é um corpo finito, você chama o código de código linear. Código linear é um código cujas palavras são construídas a partir de elementos de um corpo finito. As letras da palavra são elementos de um corpo finito, tá? Quando o código é... Então você tem aqui uma estrutura de espaço vetorial. Só voltar um pouquinho. O Sn não é o conjunto das n-uplas x1, x2, xn, onde cada elemento pertence ao corpo. Então você tem uma estrutura de espaço vetorial idêntica ao Rn. Como é que você soma duas n-uplas? Soma os elementos que estão na mesma posição. Como é que você multiplica por escalar? Multiplica o escalar por cada elemento da n-upla, não é? O Sn é idêntico ao Rn. A única diferença é que os elementos que compõem as n-uplas, eles vêm desse corpo. Isso dá a Sn uma estrutura de espaço vetorial sobre S. No caso, S é o F2, espaço vetorial sobre o corpo F2 nesse exemplo. Tá bom? Mas o corpo não precisa ser F2 não, pessoal. Para o código ser chamado linear, basta que o S, que é o alfabeto, onde eu pego as letras, seja um corpo. O F2 é apenas um exemplo, é o exemplo mais comum, mas não é obrigado. Tá bom? Todo subespaço de Sn é um espaço vetorial, é chamado código linear. O que é um código linear? É um subespaço vetorial do Sn. Lembrando que Sn é o conjunto das palavras de comprimento n, que podem ser representadas por n-uplas. Tá bom? E qualquer subespaço desse espaço vetorial é chamado de código linear. Lembrando, mais uma vez, eu insisto que os elementos de S são elementos de um corpo finito. Aqui F2 é apenas um exemplo, mas pode ser qualquer corpo finito. Gente, quando o código é linear, tem uma coisa muito curiosa, é essa aqui, é que a distância do código, o que era a distância do código, vocês lembram? Era a distância mínima entre duas palavras distintas do código, né? Você tinha o código
fazia as distâncias entre as palavras distintas, a menor das distâncias era a distância mínima do código. No caso do código linear, pode-se demonstrar que a distância mínima do código pode ser obtida assim, é a distância entre qualquer palavra do código, é o mínimo, né? Da distância entre qualquer palavra do código e a origem. A origem é aquela n-upla formada só pelos zeros. O zero está no corpo, né, pessoal? Então, no caso de um código linear, a distância mínima do código pode ser obtida dessa maneira. No lugar de calcular as distâncias entre duas palavras distintas e pegar a menor delas, você pode calcular a distância entre todas as palavras e a origem, todas as palavras diferentes da origem e a origem, e pegar a menor delas. Isso só vale no caso do código linear. No caso do código geral, você tem que pegar a distância entre duas palavras distintas quaisquer e o mínimo delas. No caso do código linear, você pode trocar isso como sendo a distância entre qualquer palavra não nula e a origem. E pegar a mínima dessas distâncias. Dá o mesmo resultado. Tá certo, pessoal? Um código linear não precisa ser dado como uma lista de palavras código. A álgebra linear nos fornece duas maneiras básicas de especificar um subespaço. Então, quando o código for linear, que é o caso em que as palavras do código são constituídas pelos elementos de um corpo finito, você tem algumas maneiras de expressar o código. Você não precisa fazer a lista das palavras. Uma primeira maneira é você expressar o código através de uma matriz chamada matriz geradora do código. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona já já. Certo? Então, como é que funciona isso? Uma matriz geradora é muito útil para codificação. Digamos que eu tenho um vetor V, que é uma palavra de comprimento K, e eu quero enviar essa palavra através de um código corretor de erros. Eu não envio, nós vimos na nossa discussão, a palavra V. Eu envio a palavra engordada, aumentada. Então, eu envio a palavra W, e como é que eu obtenho esse W? O W, pessoal, pode ser obtido através dessa continha aqui, ó. Você vai ter aqui uma matriz G, que é a chamada matriz de codificação, que eu vou mostrar para vocês, e vai multiplicar a esquerda de G, que é a matriz de codificação, pelo vetor V transposto. Eu coloquei aqui o transposto porque eu estou imaginando esse vetor aqui como sendo um vetor coluna, tá, pessoal? Como nós temos o hábito já desde da álgebra linear tradicional, o vetor a gente imagina como sendo um vetor coluna. Então, se eu quiser transmitir o vetor V, um vetor binário, por exemplo, de zeros e 1V, eu não transmito V, eu vou transmitir W. Como é que eu obtenho W? Eu pego o transposto de V, o V que era coluna eu escrevo como linha, e multiplico por essa matriz G, que eu vou dizer para vocês como é que é essa matriz, tá? Sempre podemos obter uma matriz geradora dessa forma, e K, A, vou explicar isso, escolhendo uma base adequada para o subespaço C. Pessoal, essa matriz G é a chamada matriz codificadora. É sempre possível expressar essa matriz G como sendo uma matriz composta de dois blocos. Aqui não são duas matrizes, não. É uma matriz composta de dois blocos. No bloco da esquerda aparece uma matriz identidade de tamanho K. Perceba que o K é exatamente o tamanho das palavras que eu quero enviar. E aqui à direita, essa separaçãozinha aqui, ela é fictícia. Isso aqui é uma matriz só, certo? Mas eu estou olhando a matriz como sendo dois blocos, é uma matriz zona com dois blocos. Do lado esquerdo, uma matriz identidade de tamanho K, onde K é o tamanho das palavras que eu vou enviar. E do lado direito, uma certa matriz A, que vai depender do tipo de código, certo? Então, o vetor W coincide com V nas K primeiras coordenadas. Quando você pegar o vetor V e multiplicar por essa matriz G, que tem essa forma, como aqui aparece a matriz identidade, ao multiplicar, o resultado vai dar um vetor aumentado, onde as K primeiras coordenadas vão coincidir com as K primeiras coordenadas de V. Ou seja, o vetor V ele vai continuar sendo transmitido da mesma maneira, só que vai ser engordado. Certo? Se você faz essa conta aqui, ó, V transposto vezes G, onde G é essa matriz, como aqui do lado esquerdo vai aparecer uma matriz identidade, ao multiplicar esse vetor pela matriz G,
as K primeiras coordenadas da resposta vão coincidir com as K primeiras coordenadas de V por conta dessa identidade. E as demais coordenadas vão mudar de acordo com essa matriz A, que vai mudar de acordo com o código. Dependendo do tipo de código, essa matriz A muda. Tá certo? Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem aqui, por exemplo, o código de Hamming. No código de Hamming, que é aquele que eu queria enviar mensagens de 4 bits, certo? Ele é feito sobre o corpo F2, ou seja, os elementos são zeros e uns das palavras do código de Hamming. Então eu tenho essa matriz aqui, que é a matriz geradora do código. Como eu quero enviar palavras de 4 dígitos, eu faço uma identidade de ordem 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É como se eu traçasse aqui aquela barrinha que tinha antes. Então, do lado esquerdo, eu tenho uma identidade de ordem 4. Por que 4, professor? Porque as palavras que eu quero enviar têm 4 bits. E do lado direito, tem uma matriz aqui, que é como se fosse a matriz A, né? Certo? Não era a identidade barrinha matriz A? E essa matriz A, ela é de acordo com o código. Dependendo do tipo de código, essa matriz muda. Para o código de Hamming, a matriz é essa. Lembra do código de Hamming, que é aquela que é aquele código que eu quero enviar uma mensagem de 4 bits, acrescento 3 bits. Aqueles bits acrescentados, eles estão sendo descritos aqui por esse bloco. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser expressar, pessoal, vamos imaginar, eu quero enviar a mensagem 0111. 0111, uma mensagem de 4 bits. Então, eu pegaria a 011, colocaria em linha aqui do lado esquerdo e multiplicaria por essa matriz. Eu não fiz essa conta aqui, eu vou fazer na próxima aula para vocês, tá bom? Você coloca, por exemplo, a mensagem 011 do lado esquerdo dessa matriz, faz o produto, aí aqui vai dar um resultado. O resultado vai ser um vetor de 7 bits, tá certo? E esse vetor de 7 bits vai ter os seus 4 primeiros bits iguais ao vetor original que você quis mandar. Se você quis mandar 0111, quando você multiplicar 0111 por essa matriz, você obtém um vetor de 7 bits. Os 4 primeiros serão 011 e terão 3 outros bits, que são os bits da codificação da matriz de Hamming, que podem ser obtidos por aquela regra da adição módulo 2 que nós descrevemos no início da aula de hoje. Tá certo? Mas na próxima aula, pessoal, eu vou fazer uns exemplos para vocês, numéricos, podem ficar tranquilos. Eu corri um pouquinho agora no final, né, para que o tempo fosse suficiente aqui, para que nós dessemos as primeiras noções. Mas eu vou começar no início da aula que vem, fazendo exemplos numéricos envolvendo esse código, tá certo? Essa matriz. Por enquanto eu estou só apresentando, é um primeiro contato. E tem uma outra forma de você expressar o código, que é através da resolução de um sistema linear, tá certo? Você pode ver as palavras do código como sendo as soluções de um sistema linear homogêneo, utilizando uma outra matriz, que é chamada matriz de paridade, verificação de paridade do código. Mas isso nós vamos fazer também, pessoal, na próxima aula, tá? Aqui tem as nossas referências de sempre. Então, um pouquinho de paciência. Esse final foi só o primeiro contato aqui sobre os códigos lineares, né, que são códigos que são constituídos de palavras cujos elementos vêm de um corpo finito. E na aula que vem nós vamos começar, pessoal, a mostrar para vocês numericamente, tá certo? Como é que eu posso utilizar a álgebra linear para fazer esse tipo de codificação que é tão importante nos dias de hoje, tá bom? É isso, pessoal, vou ficar por aqui. Então, vocês têm aí a lista de sala, né, que nós vamos discutir com vocês. Tem a lista de casa, né, tem a monitoria do Jean. Então, daqui a pouquinho nós vamos dar um break na aula e daqui a pouquinho nós vamos voltar para tirar as dúvidas ao vivo com vocês com a lista de sala de hoje, tá bom? Que tem 3 probleminhas envolvendo essas ideias mais gerais. E na aula que vem, lembrando que vamos fazer as coisas mais numéricas. Vamos ter uma outra aula sobre
códigos corretores de erros, tá bom? Valeu, pessoal, um prazer estar com vocês mais uma vez. Nos vemos na semana que vem. Abração para todos.